Salve nação, hoje tem Aeroflá. Bom dia, seja bem-vindo ao canal ASR Fla. Vamos conferir aqui o que rola hoje sobre o nosso Flamengo. Crédito correspondente de imagem abaixo na descrição. Mas antes, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho de notificações, compartilha, comenta e chega dando aquele like porque eu agradeço. Alan poderia ir pro Atlético Mineiro? Como é que tá a situação do Gerson? E aí, o Zenit pode pagar ou não? Só mais uma informação aqui. O Flamengo não negociou o Alan com o Atlético Mineiro porque o Flamengo não quis. O Atlético Mineiro quis, entrou em contato com os empresários do atleta, com os representantes do atleta, que são do escritório do Juliano Bertolucci, e o Atlético Mineiro queria sim a contratação do Alan, não importava se fosse por empréstimo, compra, o Atlético Mineiro queria. Foi o Paulo Brax, diretor executivo do Galo, quem entrou em contato com os representantes do atleta. Os representantes do atleta me confirmaram, no Flamengo me confirmaram que os representantes do atleta consultaram a situação do Alan, mas o Felipe Luiz e o José Boto querem contar com o jogador para a disputa do segundo semestre. Ainda mais com a possibilidade do Gerson sair. Para quem ainda não ouviu, não entendeu. Na renovação de contrato em abril, a multa rescisória do Gerson no contrato anterior era de 200 milhões de euros. Os empresários, na figura do pai dele, que também é empresário dele, seu Marcão, virou e falou assim: a gente quer tal salário. Não, esse salário a gente não paga. Aí o Flamengo, beleza, aceita esse salário aqui e a gente reduz a multa rescisória como vocês estão pedindo. Beleza, vamos reduzir a multa rescisória. Aí o Flamengo foi lá e falou assim: ó, a nossa multa rescisória é essa aqui, ó, 25 milhões de euros. Por que a multa rescisória é essa de 25 milhões de euros? Porque o Flamengo entende que se vender o Gerson por 25 milhões de euros pagando à vista, como o contrato exige o pagamento da multa rescisória à vista, para o Flamengo, para a diretoria do Flamengo, é um grande negócio. E é um grande negócio. O Gerson tem 28 anos, sabe? É um jogador que em números precisa melhorar. Eu não quero que o Gerson saia do Flamengo, já falei isso aqui, mas analisando números, muitos entendem que ele não é jogador de decidir jogos, ele não é de fazer gols, ele não é de dar assistências, é um jogador muito importante dentro do Flamengo, do time e também nos bastidores, tanto é que é o capitão. Mas o Flamengo na ocasião aceitou essa multa rescisória porque para o Flamengo seria maravilhoso vender por esse valor. Tudo bem, beleza, o tempo passou, 2 meses se passaram, agora o Zenit voltou à carga, entrou num acordo com os representantes do atleta, base salarial, já expliquei isso para vocês, salário, tempo de contrato, tudo certo. Fizeram uma consulta ao Flamengo no sentido assim: pô, vocês parcelariam a multa rescisória? Não, a gente não parcela. Se alguém quiser pagar a multa rescisória, tem que ser à vista. E aí ficou nisso. Está nisso. Até agora, nenhuma novidade. Sendo que essa reunião aconteceu na semana passada, se eu não me engano, na segunda, terça-feira passada. Ou seja, tem mais de uma semana. E de lá para cá, o Flamengo não foi comunicado de nada. Tudo que o Flamengo está sabendo é através de nós, jornalistas. E por quê? Porque tem alguém do lado do jogador vazando tudo, obviamente. Eu, graças a Deus, consegui a confirmação com o dirigente do Zenit que, de fato, eles têm um acordo com os representantes do atleta. Ponto. Perguntei: vocês vão pagar a multa rescisória? A resposta foi: nunca se sabe. Deixando no ar que sim, deixando no ar que não. Agora, vai pagar a multa rescisória? O Flamengo não é obrigado a saber se o Zenit vai pagar ou não. O Flamengo só é comunicado: ó, toma, a multa rescisória está aqui. Valor na sua conta e ponto. E aí muita gente me pergunta o seguinte, isso é até interessante, porque há quem diga que por questões, por exemplo, saiu uma notícia aqui, vou ler essa notícia aqui para vocês, tá? Do Globo, Jornal Globo. O Jornal Globo publicou o seguinte, dizendo que questão embargo à Rússia pode influenciar na venda de Gerson pelo Flamengo. A operação depende da viabilidade do sistema financeiro. O rubro-negro entende que, se o canal de pagamento não for aceito pelos bancos brasileiros que o clube trabalha, a venda não pode acontecer. Recentemente, o Lohan do Flamengo deixou de ser vendido ao futebol russo por esse motivo. Isso não procede.
Não procede. Por conta da guerra na Ucrânia e das restrições impostas pelos Estados Unidos à Rússia, o sistema bancário dos russos fica bloqueado para operações internacionais. Isso não procede porque uma pessoa do Flamengo chegou, me procurou e falou o seguinte: Vênia, isso não tem nada a ver. Transações entre Rússia e Brasil são intermediadas por bancos de países não sancionados, como Turquia, Emirados Árabes, China e Cazaquistão. Isso permite triangulações, ou seja, a empresa brasileira paga em reais a um banco intermediário que transfere rublos à contraparte russa. Então, isso também não tem nada a ver. E para resumir essa história, o Flamengo não tem que ser comunicado de nada. O Flamengo não foi comunicado de nada. O Flamengo só fala, gente, para sair, paga a multa rescisória. E que o Flamengo mantenha essa postura. Porque se, entre aspas, abrir as pernas e permitir um parcelamento da multa rescisória, aí é um absurdo. Aí vai pegar mal para o Flamengo. O Flamengo não pode ceder esse tipo de situação e tá certo. E eu acho o seguinte, aí já é minha opinião, se é para sair, que saia logo antes do Mundial. Que saia logo antes do Mundial, porque aí dá tempo para o Flamengo já correr atrás, se planejar, sabe? Porque ficar nesse chove, não molha, vai, não vai, é muito chato. É muito chato. Inclusive, a diretoria do Flamengo está de saco cheio da postura do Marcão, pai do Gerson. Ah, mas essa diretoria nova. Não, o BAP, atual presidente do Flamengo, ele era conselheiro de futebol na gestão passada. Então ele conviveu de perto com esse tipo de situação, sim. Na renovação do Arrascaeta, que foi uma situação que virou uma novela bem longa, vários capítulos, vocês vão se recordar. Na saída do Gerson para o Olympique. É porque na ocasião o Flamengo queria vender também, porque estava passando uma situação complicada por conta da pandemia. Então, o Flamengo já está de saco cheio do que envolve o Gerson fora das quatro linhas. E, repito, e se isso tudo acontece, é porque o Gerson permite. O Gerson tem 28 anos, não é mais uma criança. Se ele não permitisse isso, ele poderia virar para o pai dele, que é empresário dele, e falar: pô, sossega aí, pai. Eu quero ficar no Flamengo, acabei de renovar contrato até 2030, estou feliz. Não, se o pai dele se reuniu com os representantes do Zenit, foi porque ele permitiu, porque ele autorizou. Do Flamengo no Mundial, chamado de Copa do Mundo de Clubes, o Mengão embarcando para os Estados Unidos, pensando nessa competição, e elenco não falta para a equipe do Flamengo. A quarta-feira marca o último dia do Flamengo em solo brasileiro antes de embarcar para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A delegação rubro-negra realiza o último treinamento no Ninho do Urubu às 5 da tarde. Às 8, sai rumo ao Aeroporto Internacional Tom Jobim e o voo está previsto para as 11 da noite. A torcida do Fla promete uma grande festa ainda no Brasil. O já tradicional Aerofla terá mais uma edição e haverá um esquema especial de trânsito do início até o fim do trajeto do ônibus, que leva os jogadores e a comissão técnica. A programação do Flamengo será diferente se comparada à dos outros 3 clubes brasileiros. Isso porque o Fla será a única equipe a ter como sede 2 cidades distintas. Os 2 primeiros jogos do time carioca serão na Filadélfia, cidade que fica a cerca de 1h30 de distância da primeira base rubro-negra, que será em Atlantic City, Nova Jersey. Neste período, as atividades vão acontecer na Universidade de Stockton. O fechamento da fase de grupos será em Orlando e o rubro-negro vai ficar em um complexo esportivo na mesma cidade. O único reforço da janela até o momento, o meia Jorginho fará sua estreia com a camisa rubro-negra na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Para isso acontecer, no entanto, o atleta precisou abrir mão de 500 mil libras, cerca de 4 milhões de reais, para rescindir com o Arsenal, seu ex-clube, e ter condições de atuar nos Estados Unidos. A vontade de viver tudo isso daqui é tão grande que a gente acaba fazendo muita coisa por isso, né? E eu tô muito feliz pela decisão que eu tomei e a expectativa para o Mundial é muito grande, é uma competição internacional muito importante que eu tenho muita vontade de jogar também e acredito que seja isso.
Jorginho, uma excelente aquisição, jogador respeitado no futebol europeu, com títulos, rodado, e chega para ser mais uma opção aí para o Felipe Luiz. Sim, o Flamengo não tá brincando, hein? Quando o assunto é elenco, o nível é bem alto. Bem alto, Renata. E como eu falei alguns dias atrás, o Flamengo é a equipe brasileira que chega em melhores condições, né, com peças aí, a questão do elenco, para jogar de igual para igual com os times europeus. A gente acha PSG, Real Madrid, esses times bicho-papão. Eu vou arriscar aqui, viu? O Flamengo, ele vai chegar lá na frente. E olha lá se o Mengão não for campeão, porque se pega os caras desanimados, o Flamengo manda ataca, gente. Será? O Flamengo tem jogador, tem Jorginho, repito, tem Felipe Luiz, tem Arrascaeta, tem Gerson de Seleção Brasileira, Léo Ortiz de Seleção Brasileira. Irmão, o time do Flamengo é o Wesley de Seleção Brasileira, Alexandre de Seleção Brasileira, Danilo. Nós temos Pedro de Seleção Brasileira, Danilo. Então, assim, o Flamengo é um time também a ser batido nesse Mundial. Vocês estão, porque é clube brasileiro, preste atenção no Flamengo. Você vai cravar isso, Flamengo campeão? Olha, eu vou gravar o Flamengo na final. Campeão já é outra história, mas na final. Olha, isso sim. Eu mudei o conceito deles, falando jogador por jogador, hein? Eu mudei o conceito deles. Tá vendo? Não Edu Dracena, você acha que tá com essa bola toda o Flamengo? Porque temos o Botafogo, o Fluminense tá parada. São menos favoritos, talvez, pelo elenco em si. Mas agora chegar numa final seria incrível. Ganhando ou não ganhando. Se o Flamengo estiver na final dessa Copa do Mundo de Clubes, é algo extraordinário. Claro, Renata, a gente tá falando no Flamengo, no Palmeiras, Botafogo. Não, no Flamengo. Falando do Flamengo, Edu. Estamos falando dos times brasileiros. Estamos falando dos times brasileiros. Sim, ó. Todos que estarão lá para disputar o Mundial têm condições, pô. Por que não? Nem todos. Por que não? Nem todos. Que isso, Cicinho? A gente tem que entender que o futebol ali é resolvido ali eu falei do Flamengo, criou o alvoroço. Agora que fato tem que... candidato, sim. Por que não? O Flamengo o Palmeiras não é candidato, o Fluminense não é, Botafogo não é. Também é. Então ali vão estar todos os melhores do mundo, entendeu? Então... Bom, quem não tá com chance de transfer ban nem nada e vai muito bem, obrigado, é o Flamengo. O Jorginho é o reforço único do Flamengo para esse Mundial. Vai ajudar, Casão? Vai, pelo menos no mínimo aumenta o elenco em qualidade na parte do meio campo, né? As alternativas agora são maiores pro Felipe Luiz. Ele pode revezar o meio campo dele ali com mais qualidade, né? Então o Jorginho é um jogador experiente, um jogador que já foi campeão europeu, jogou grandes equipes, foi titular da seleção da Itália, mas ao mesmo tempo foi praticamente um dos responsáveis da Itália não ter ido para a última Copa, né? Porque ele perdeu um pênalti contra a Suíça lá na Suíça e depois perdeu um pênalti contra a Suíça lá na Itália. E a Itália não foi para a Copa do Mundo por causa desses pênaltis, porque foi para repescagem e foi eliminada pela Macedônia do Norte. Então é um histórico vencedor, mas ao mesmo tempo complicado. Aqui tá, é um bom jogador, né? Ele tava na primeira linha ali. É um bom jogador que teve ali um limite, uma questão física ou outra nessa última temporada. A gente vai ter que ver como vai ser a adaptação dele. Acho que nesse Mundial eu não vejo o Felipe Luiz colocando já como titular de cara. Acho que ele vai ser usado, vai ser testado. Afinal, ele chegou, nem treinou e tal. Eu acho que é um jogador que pode ajudar, especialmente porque o Flamengo tem tido dificuldades no meio de campo quando tem alguns desfalques. O De La Cruz, o Pulgar, o Alan, são jogadores que nem sempre estão disponíveis para o Felipe Luiz, então é uma opção interessante. Mas é a mesma dúvida que a gente tem de todo mundo que vem da Europa, no aspecto físico e no aspecto do ritmo de jogo, das dificuldades do calendário, dificuldades de gramado, dificuldades de viagem, tudo isso que a gente sempre fala da diferença brutal, para usar a palavra da moda, entre o futebol europeu e o futebol brasileiro.
turma também que estava nas eliminatórias saindo e já viajando para ajudar no Mundial, né? A gente viu o Richard, viu o Arrascaeta. Verdade. Porque no dia 15 de junho, então, tem o Palmeiras contra o Porto, tem Botafogo contra Seattle Sounders e no dia 16 tem Flamengo, Esperança e tem Fluminense no dia 17 contra o Borussia Dortmund. Girando então a nossa equipe que acompanha esses grandes clubes que vão representar o Brasil no Campeonato Mundial, tá? É o Pedro Henrique Torre que tá com a gente então, porque hoje tem o Aeroflá, não é isso? É o Mendel. O Mendel já tá lá. O Mendel já foi, ele foi primeiro fazendo a escolta para liberar as pessoas para chegarem aos Estados Unidos. O visto é com ele. O tapete vermelho já está estendido, Mendel? Já está sim, bom dia Bruno, Mari, Jailson, Marra, bom dia a todos. Já estou em Atlantic City, em New Jersey, nos Estados Unidos, já estendendo o tapete vermelho para a chegada do Flamengo. O Flamengo vai ficar concentrado aqui durante a Copa do Mundo de Clubes. Como vocês disseram, né, embarca hoje à noite no Rio de Janeiro, tem o Aeroflá, chega amanhã de manhã aqui em Atlantic City e aí já tem o primeiro treino à tarde na Universidade de Stockton aqui na cidade. Depois são mais 3 treinos antes da estreia no Mundial de Clubes na próxima segunda-feira contra o Esperance da Tunísia em Filadélfia, que fica a cerca de 100 quilômetros aqui de Atlantic City. O Flamengo que chega com uma novidade, né? Um jogador, uma contratação para esse Mundial. O Jorginho, as inscrições já se encerraram, então será o único reforço do Flamengo para o Mundial. O Flamengo está no mercado, muitas negociações, mas chega com um reforço, o Jorginho. Chega também com o Gerson, né? Gerson que se representa hoje ao Flamengo, depois de defender a seleção brasileira, está no meio dessa negociação com o Zenit da Rússia. O clube russo já sinalizou que pode pagar aí os 25 milhões de euros, que é a multa do Gerson, mas tem uma discordância aí como que vai ser o pagamento, à vista, parcelado, e o Gerson, pelo menos para o Mundial de Clubes, fica aqui nos Estados Unidos, vai defender o Flamengo. O Flamengo que tem esses treinos aqui nos Estados Unidos também para contar com a recuperação de 2 jogadores, o Plata e também o De La Cruz. O Plata está um pouco mais avançado na recuperação, o Flamengo espera contar com esses 2 jogadores aí para o Mundial de Clubes. E vai contar com De Arrascaeta. A gente viu agora há pouco aí o golaço dele pelo Uruguai nas eliminatórias. O De Arrascaeta que vive uma ótima fase, artilheiro do Campeonato Brasileiro e também fazendo golaço. Foi elogiado pelo Marcelo Bielsa, falando que é um jogador muito importante. Ele que voltou a fazer gol pela seleção do Uruguai depois de mais de 2 anos, então quebrando esse jejum. Uma ótima fase do De Arrascaeta que vai ajudar o Flamengo nesse Mundial de Clubes. A gente estará aqui acompanhando todos os passos do Flamengo, chegando aqui nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Bom, galera, você vê que o vídeo é isso aí e tem muito a discutir aqui, né? Primeiro, hoje tem a Aeroflá e hoje vai aquela galera da massa mesmo, de antigamente, que não tem ido muito aos estádios. Hoje é onde todo mundo, a nação pode ir. E hoje vai lotar. Hoje vai vir a massa rubro-negra completa. Imagina como vai ficar o Rio até o aeroporto nesse Aeroflá, hein? Vamos ficar programados nisso aí. E detalhe que o Vene Casagrande falou, né? O Alan, ele poderia ter ido pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro veio atrás e o Flamengo não quis. E também o jogador, né? O Felipe Luiz diz que precisa dele e isso é bom. Até porque o Gerson tá naquele impasse, se sai ou não sai, vamos ver. A gente precisa ver ele falando como que é o clima, qual é o clima quando ele chegar no Ninho do Urubu, pós-seleção e toda essa repercussão. Como é que tá lá, hein? A gente precisa ver isso aí também, esse detalhe. Amanhã o Flamengo já estará em terras do Tio Sam, já pensando no título do Mundial de Clubes. E aí? Cicinho, cara. Cicinho, pelo amor de Deus. Cara, não pode. Torce contra, cara. Não torce a favor do Flamengo. Torça contra o Flamengo, Cicinho. Obrigado pelas suas palavras, mas nosso Flamengo tá bem, caminho andado. Mas beleza, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like, compartilha, comenta, que ajuda demais a gente, beleza? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.